Pessoal, bom dia. Eu sou a professora Janaína. Vamos começar com uma aula fantástica, principalmente por ser uma aula de finanças, que eu sei que vocês adoram logo cedo começar a falar de números. Uma coisa muito natural, muito tranquila, tenho certeza que vai dar tudo certo. E bem-vindos, né? Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, por que nós estamos aqui? O que a gente tem que se preocupar quando a gente pensa na questão de uma empresa? A gente tem que pensar em alguns aspectos. Vamos imaginar um avião, que vocês estão vendo alguns controles, não é? Então, nós estamos num avião, entramos num avião, vocês não conseguem conceber, por exemplo, um piloto de avião abrindo a janela para dar uma olhada para onde ele está indo, não é? Não tem cabimento. Então, nós usamos instrumentos. É isso que nós vamos avaliar aqui. Nós vamos utilizar instrumentos e nós vamos começar a avaliar uma empresa com outros olhos. Tudo bem? Isso aqui é um balanço. Estrutura de ativos e passivos. Se estivermos falando o seguinte aqui, eu quero que vocês imaginem o seguinte contexto. O balanço, tudo bem? O ativo circulante, o ativo não circulante, o passivo circulante, o não circulante, patrimônio líquido, ok? Vocês comprariam essa empresa? Olhando para esse balanço? Será? Você compraria, Nelson? Isso aí assim não, teria que analisar mais profundamente. Ah, é? Como é que está esse balanço? Como é seu nome? Fábio. Fábio, como é que está esse balanço? Hermético. Hermético? E aí? Como é seu nome? Lamartine. Lamartine. Você compra? Não. Ai, que medo, né? Martini? Matias. Matias? Depende do mercado. Não do mercado de Como é que está compra. essa empresa? De novo, depende da empresa. Né? Se ela é uma indústria, tem um padrão. Se ela é digamos, uma prestador de serviço como uma consultoria, o balanço demonstra uma outra estrutura patrimonial. E aí você pode avaliar, não no momento agora, mas no histórico, né? O desenvolvimento desse balanço. Uma fotografia não basta. Não? Como é que está essa empresa? É igual aos outros. Estrutura básica. Meu querido financeiro, como é que está essa E é o empresa? seguinte, aí eu sempre digo, consulte o especialista. Você precisaria de uma posição de especialista, não de uma fotografia apenas, mas de outras fotografias. O especialista daria um parecer técnico, né? Para daí você tirar suas conclusões. E se como é que você tá não é essa empresa? especialista, no caso essa empresa é uma posição estática, você tirou uma fotografia em determinado momento, não dá para você saber se isso aí é bom ou é ruim. Acho que é isso. Vamos fazer uma avaliação simplista. Primeira coisa que eu quero tirar é desmistificar a questão de números. Pelas grandezas a gente já consegue perceber algumas coisas. A gente percebe que o ativo circulante é maior que o passivo circulante. Não estou avaliando o que tem aqui dentro, porque pode estar, por exemplo, dentro a maior parte em estoque e cliente e a menor parte efetiva, né? E isso pode ser um problema. Mas se a gente não avaliar isso, só avaliarmos a grandeza, o ativo circulante é maior que o passivo circulante. Isso significa que numa emergência que eu tenha que apagar as luzes, tecnicamente eu tenho condições financeiras de pagar as minhas dívidas de curto prazo, pagar parte das minhas dívidas de longo prazo e que eu consiga com esse ativo não circulante quitar o restante das dívidas. Obviamente que o ativo não circulante a gente tem que olhar com todos os cuidados possíveis e imagináveis. Uma vez que a gente faz qualquer aquisição,
A gente compra por um valor, no momento que ela entra para a nossa empresa, entra na nossa casa, entra, enfim, ela entra com valor reduzido. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós vamos falar sobre 3 tipos de decisões, 3 tomadas de decisões importantíssimas e vitais para uma organização, inclusive para a vida de vocês. Decisão de curto prazo, que é a decisão de capital de giro. Então, a decisão de capital de giro trabalha basicamente com a gestão do ativo circulante, passivo circulante. As empresas não têm problema de estar com caixa vermelha. Ela não tem um caixa vermelho. Ela tem decisões tomadas equivocadas que fizeram com que o termômetro subisse, que é o caixa vermelho. Então a gente tem que começar a cuidar disso aqui. E as maiores empresas que a gente observa com esse tipo de problema, ela está com problema onde? Normalmente, nos seus estoques, na administração dos seus estoques, do chão de fábrica, está recebendo a nota fiscal, pagando antes de vender, de dar crédito para o cliente e não tem crédito do seu fornecedor. Essas coisas a gente vai discutir um pouquinho. Segunda decisão. Aí ela está resolvida no seu curto prazo, ela começa a sobrar dinheiro na empresa e ela começa a querer crescer e ela vai fazer o quê? Os investimentos. Então aqui. Então a segunda é decisão de investimento. E a terceira é quem paga a conta, né? Decisão de financiamento. O que a gente observa ao longo dos anos? Que as empresas têm o hábito de tirar dinheiro daqui para colocar aqui. Sobrou dinheiro no banco, né? Tira daqui e coloca aqui. Ou pega dinheiro daqui, coloca aqui. Não pode. Ou você tem que ter noção de que as contas de curto prazo tem que se pagar. Os seus investimentos você tem que fazer com dinheiro, normalmente de longo prazo, preferencialmente, né, a perder de vista, FINEP. E que o dinheiro do acionista, ele é um dos dinheiros mais caros para a organização, porque está envolvido o quê? A remuneração do acionista. Ninguém aqui toparia trabalhar, montar uma empresa, assumir riscos, assumir sindicato, assumir, né, greves e tudo, para ser remunerado pelo mesmo que seria remunerado você tranquilo em casa, fofinho, né? Você não faria isso, então você gostaria de receber um valor a mais desse ágio, é o custo de oportunidade do seu dinheiro. Tudo bem? Então a estrutura de ativos, ela vai tratar justamente dessa questão. A melhor combinação para que a gente possa ter maiores retornos, maiores rentabilidades. Bom, falei então das principais decisões financeiras. Vou falar duas situações para vocês terem uma noção. Uma empresa que é financiada somente com recursos próprios e empresa financiada com recursos próprios e de terceiros. O Brasil, ele viveu uma série de anos de inflação, um aumento crucial, e as empresas brasileiras, elas têm uma série de receios de endividamento, principalmente pelas questões da incerteza. E aí ela acaba se financiando. O Conselho Regional de Engenharia é uma autarquia federal. Nós somos impedidos por legislação de tomar dinheiro emprestado. A gente não pode tomar dinheiro. Mas as empresas podem tomar dinheiro. Olha só. Imagina esse balanço aqui. Como é que ele está? Tá bacaninha lá, ó. Ativo circulante maior que o passivo circulante, tá vendo? Ele tem um realizável a longo prazo pequeno, permanente
compatível, o patrimônio líquido dele, tá vendo? O investimento dele é 35 mil. Totalmente próprio. Esse valor deu um lucro acumulado de 7.200, de acordo com a demonstração de resultado, tá vendo? Então, 7.200, voltamos lá. Se a gente pegar esse 7.200 dividido por 35 mil, a gente tem um retorno de quanto que foi esse capital dele. Tá bacana. Se a gente pensar aqui nessa situação que o custo de oportunidade do capital é de 15% ao ano, ele está com 20,6%. Ele está ganhando 5,6 pontos percentuais acima. Ok, professora. Muito obrigado.